Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Vamos continuar nossas aulas EAD. O livro continua, é Vida que Segue Online, tá bom? Vocês já estão preparados para isso? Combinado? Tempo para pegar livro e caderno. Vamos lá, valendo. Tempo! Olha aí a Leila aqui, morrendo de saudade de vocês. Sétimo A, sétimo V. Vamos continuar falando sobre os nossos assuntos, combinado? Nós já tínhamos passado pelo tema 1, que era a seleção natural, onde nós falamos as ideias de Lamarck, do uso e desuso. Nós falamos de Darwin, do navio que ele foi passeando para descobrir as espécies. Ele ficou em expedição durante 5 anos. Lembra disso? Só bater o olho no livro lá e rever essas informações. Lembra também que nós falamos de seleção natural, em que os mais adaptados conseguem sobreviver? Lembra dos besourinhos, os que conseguem se adaptar, mudar de cor, se mudar de cor e ficar na cor das folhas das laranjas, por exemplo, é que vão sobreviver porque eles vão ficar menos visíveis aos predadores, certo? Então, nós já passamos por isso também. Leila, tem vídeo, tem vídeo? Tem vídeo no próprio livro digital. Acessa o seu livro digital, aproveita que está tudo online, acessa de novo, vê o vídeo de novo, vai ficar mais fácil para vocês responder as questões no caderno, tá bom? Nós fizemos também de olho no tema e já passamos por essa página, só estou fazendo essa revisão para a gente lembrar do que a gente estudou. Adaptações, lembra que nós falamos de adaptações? Mimetismo e camuflagem? Quem lembra? Eu lembro, mimetismo, né? Uma espécie exibe a característica de outra para poder se adaptar melhor ao ambiente. E a camuflagem, né? A espécie, ela imita o aspecto do ambiente, tá bom? Ela se assimila ao ambiente. Ok, Leila, tem mais vídeo. Lembra que a Pro tentou colocar isso aqui também não deu, porque não dá para virar o computador. Falei das adaptações dos animais, das condições também, que os animais eles acabam se protegendo em tocas por conta da temperatura e do calor. Falei das baleias, que elas acumulam gordura no corpo por conta para manter a temperatura. Né? Das plantas que possuem raízes mais profundas para conseguir absorver a água do subsolo, das plantas de inverno, das plantas de mangue, tá tudo aí no livro de vocês. Isso tudo a gente já passou. Pronto, chegamos em atividades. E agora, Leila? E agora, Leila? E agora vai continuar a mesma coisa, tá bom? Vocês vão fazer as atividades no caderno. Lembra quando a Pro explicou? Coloca lá, atividades, tema 1 e 2, para não se perder no caderno. Aí vocês, de preferência, coloquem pergunta e resposta. Para se orientar melhor, tá bom? O que eu vou fazer? Como que eu vou corrigir isso? Como que vai ser feita essa correção, Leila? Vocês vão fazer, eu vou dar um tempo de vocês fazerem e depois eu faço uma conferência com vocês, deixando, ou eu estou pensando aí como eu vou fazer, ou vou deixar no fórum para a gente debater, ou eu vou deixar no link de atividade conferências das atividades, mas vocês vão precisar conferir isso, tá bom? Porque as respostas, lembra? Cada um pode escrever a sua, mas tem que estar dentro de um padrãozinho de resposta certa. Combinado, galera? Então vamos lá. Próxima página. O que nós vamos falar agora? Entra um textinho lá, pensar ciência. Bom, neste momento agora que nós estamos vivendo de EAD, eu vou deixar esses textinhos para vocês acessarem num outro momento, não no momento de aula, tá bom? Esses textinhos, Pensar Ciência, Coletivo Ciências, eu vou deixar para vocês numa biblioteca, por exemplo. Eu vou informar no EAD, na Agenda Edu, e aí vocês vão responder as perguntinhas por lá. Eu vou dar uma dica depois como fazer esse, tá bom? Porque aqui ele fala as parções de Darwin, vai falar sobre as coisas de Darwin. Combinado? Próxima página, então. Vamos lá. Seleção artificial. Que é isso agora, Pro? Seleção artificial. Nós não falamos sobre a seleção natural, que o ser vivo que se adapta melhor sobrevive melhor? Então agora a gente vai falar, os seres humanos determinam condições e interesses específicos no processo de seleção artificial. Como assim, Pro? Vamos ao texto. Enquanto a seleção natural é determinada pelo ambiente, a chamada seleção artificial é exercida pelo ser humano. O exemplo a seguir permite compreender um pouco melhor esse fenômeno. Vamos lá?
Baratas são um problema cotidiano em várias residências. Para eliminá-las, muitas pessoas usam inseticidas em spray ou pastilhas. Baratas sensíveis ao produto morrem, mas as resistentes sobrevivem. Essas últimas então se reproduzem e transmitem a característica de resistência às inseticidas aos descendentes. Depois de certo tempo, a população de baratas será composta principalmente de indivíduos com essa característica. Então a gente vai selecionando quem vive, quem morre, e elas vão se selecionando. Ó, em uma população hipotética de baratas, aquelas resistentes ao inseticida, com a marcação vermelha, sobrevive, transmitindo seus descendentes essa característica. Logo, essas baratas são selecionadas artificialmente pelos inseticidas, utilizados pelos seres humanos. Isso fará com que depois de certo tempo a população de baratas seja composta principalmente de baratas resistentes ao inseticida. Vamos lá. Explicando melhor isso. Por que que quando a gente começa a utilizar bastante inseticida, não mata o mosquito? Ele vai passando essa característica, né? A gente seleciona eles artificialmente, porque eu vou pro Leila, eu jogo inseticida no mosquito, ele não morre, exatamente. E cada vez mais a gente precisa fazer inseticidas mais fortes para que mate esses mosquitos, esses pernilongos, essas coisas, porque eles já passam geneticamente para os descendentes deles que isso não mata, tá? Então a seleção artificial ela é feita pelo próprio homem, tá bom? Este caso constitui um exemplo de seleção artificial, porque a característica resistência a inseticidas, presente em certos indivíduos da população de barata, foi selecionada por uma condição determinada pelos seres humanos. Então, nós determinamos essa seleção artificial. As diferentes raças de cachorro desenvolvidas pelos criadores de animais são outro exemplo de seleção artificial. Cada raça foram selecionadas características, tamanho, pelagem, de acordo com o objetivo e sua criação. Nós já estudamos também que, lembra no comecinho do ano que a gente falava sobre adoção responsável? O ideal é a gente não comprar animais, né? Que os animais sejam, que a gente faça adoção de animais abandonados e tudo mais. Por isso existem muitos cachorros que têm problemas de saúde, porque eles foram selecionados artificialmente e eles foram adquirindo problemas que não tinham. Por quê? Porque foi o homem que montou, vamos dizer assim, tá bom? Na seleção artificial e melhoramento genético na agropecuária. Olha o homem colocando a mão em tudo aí. Vou marcar aqui, deixa selecionadinho. Muitas das plantas cultivadas e muitos dos animais domésticos atualmente são resultado da seleção artificial, praticada ao longo de milhares de anos. Esse processo chama melhoramento genético. Grifa aí no seu livro, melhoramento genético. Corresponde ao aumento da frequência de características desejadas de uma população de interesse comercial, ao fim de aumentar a produtividade. Descrito dessa forma, o melhoramento genético pode implicar no uso de tecnologias bastante avançadas, que é o que sempre acontece, tá? Então a gente vai selecionar o que é melhor para poder comer. Olha aqui, olha só. Desde o surgimento da agricultura e da pecuária, os seres humanos têm empregado intuitivamente técnicas de melhoramento genético. Um exemplo de seleção das características de interesse comercial para melhoramento genético ocorreu com a espécie vegetal Beta vulgaris. Ao longo de muitas gerações, o cultivo da B. vulgaris gerou vários descendentes com características diferentes. Algumas folhas maiores, com outras raízes bastante dotadas. Então, assim, aqui você tem a imagem, dá para perceber melhor. Você muda, você seleciona o que você quer para uma planta ou o que você quer para um animal, tá? Melhoramento genético, que acontece também com o gado, né? Quem tem gado sabe, eles vão melhorando geneticamente o gado. Olha lá, na pecuária ocorre um processo semelhante que resulta nas diferentes tipos de raças de gado. Por exemplo, o melhoramento genético é promovido pela seleção e acasalamento de indivíduos selecionados de acordo com as características desejadas, como a produção do leite, por exemplo. Então, eles vão selecionando o gado para que a carne fique melhor, para que o leite saia melhor. Então, eles selecionam qual animal vai acasalar com outro animal, tá bom? Deixa eu verificar aqui se tem uma imagem para vocês. Vou olhar aqui no meu livro, porque aqui tá online não aparece. Do gadinho não tem, não, tá? Do gado não tem. Aí nós temos lá, de olho no tema. Esse de olho no tema eu vou deixar para vocês fazerem
no caderno e a gente corrige amanhã na nossa aula, tá? Hoje foi uma quinta-feira, lembrando que nós temos aula de quinta e sexta-feira, então hoje foi quinta, aí amanhã, sexta-feira, a gente tem aula novamente e eu volto a falar com vocês, tá bom? Então, preparem-se, prepare a lição de casa. Eu não vou corrigir esse monte de lição que nós passamos aqui dessa unidade amanhã, tá? Eu vou dar um tempo para vocês fazerem essa lição de casa aqui dessa página, do tema 1 e 2. Eu vou deixar para a gente corrigir na outra quinta-feira para não acumular lição. Para amanhã, para sexta-feira, eu vou pedir que vocês façam o de olho no tema, tá? Que é o de olho no tema, que ó, esse aqui. Combinado, galera? Então, muitas saudades, beijos e até amanhã. Muito obrigada!